O Poço, filme espanhol, basco na verdade, dirigido por Galder Gastelo Urrutia e disponível aí na Netflix. O filme se passa em uma espécie de prisão que tem vários andares e há um vão no centro. Nesse vão, diariamente passa uma plataforma com comida que vem de cima para baixo, ou seja, os de baixo comem os restos dos que estão acima deles, até não restar mais nada nos níveis cada vez mais inferiores. Partimos do óbvio, inclusive a palavra óbvia é literalmente discutida no começo do filme. É óbvio que na nossa sociedade aí existem as diferenças. Eu sou fruto de uma dessas diferenças, eu estou no meio, eu estou comendo algumas sobras e deixando menos ainda para os outros. Você provavelmente também. É óbvio que uns enriquecem à custa dos outros, até não sobrar nada para quem está lá no final da fila. E o filme discute esse óbvio, né? Mas nos leva muito além quando derruba sangue sobre as ações de quem vive esse óbvio, utilizando mais uma vez essa palavra. Matar, sacrificar, sofrer, engolir o que não quer engolir, tudo isso são alegorias de uma sociedade que vivemos aqui e agora. Se no filme O Poço a comida representa todos os males que o egoísmo social traz, aqui é o dinheiro e também a comida indiretamente. Aqui é o acesso ao conhecimento, aqui é a própria cidade em si ou como ela é formada. O filme ele começa com a frase, só existem dois tipos de pessoas, as que sobem e as que caem, né? Um negócio desse assim, ou três tipos de pessoas, enfim, é mais ou menos isso. E aí eu complemento, as que sobem nós vemos nas melhores histórias, e as que caem a gente passa e vira o rosto. E mesmo na história dos que sobem, né, ou dos que subiram, existem alguns desvios no caminho, óbvio, usando de novo essa palavra aqui, que é também usada dessa forma no filme. As que caíram e permanecem vivas estão no chão, provavelmente dormindo ali depois de usar crack, bem na calçada que você passa. E, tal como a plataforma que entrega a comida para cada um dos andares, a gente também passa. A gente simplesmente passa. E é nesse momento que o filme foge do óbvio dessa discussão de classes sociais. Chama atenção, logo de cara, o design de produção ter feito tudo retangular no cenário. A cama é retangular, a plataforma é retangular, o espelho, as janelas, os botões, enfim, tudo. E não é nem quadrado, é retangular mesmo. Tal escolha ela serve à narrativa de várias formas. A forma mais simples é criar a clausura óbvia que as arestas geram. Como a câmera quase nunca aposta nos pontos de fuga, ou seja, nos encontros das linhas, né? E sempre no fundo chapado, a gente se sente rapidamente presos naquele local. Entretanto, serve mais ainda a narrativa quando aparece como um antagonismo dos objetos clássicos de uma boa refeição. Perceba, o prato é um elemento redondo, o copo também é um elemento redondo, e a mesa, por mais que existam as retangulares e as redondas, a mesa retangular, uma vez que tem os extremos, gera uma sensação de poder a quem senta principalmente nas pontas, ao contrário da mesa redonda, que dá um sentimento muito grande de igualdade. E como a discussão principal do filme é a desigualdade, mais do que acertada essa escolha estética aí dos retângulos. O diretor, o Galder Gastelo Urrutia, junto com os roteiristas David... Será que eu vou lembrar? Deixa eu ver, tenho anotado bem ali. David De Sola e Pedro Ribeiro. Eles dão um show ao explorar ao extremo, melhor dizendo, todas as possibilidades do cenário. Temos praticamente um cenário só que se repete em diferentes níveis. Todas as discussões possíveis em 1h30 foram abordadas a partir desse cenário. Como é em cima, como é embaixo, como é no meio, como é a passagem de um local para o outro, de um nível para o outro, como é o topo do topo, como é o fundo do fundo. Todas as discussões geradas a partir do pobríssimo ambiente sugerido também são feitas. E pobríssimo não no sentido ruim, tá? No sentido de que é muito pouco e mesmo assim muitas discussões são arrancadas dali. E aí o roteiro cresce, principalmente quando mostra pelo menos 5 camadas de um relacionamento a dois
em confinamento. Desde aquele que quer tudo seu, até aquele que se coloca como Marte daquela situação. O protagonismo do Goreng, né, que é o vivido pelo Ivan Massangué, é muito, 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 muito forte. É muito potente. Como diria Spinoza, já que a gente está falando de um filme, inclusive, de psicologia, né? O ator entrega 3 a 5 estados mentais diferentes. Uma construção teatral de um personagem que, se não funcionasse, nada mais funcionaria. Ele sustenta o texto e encara principalmente as cenas mais gore com muita classe. O nojo inicial dele, ao se deparar ali com as situações, é exatamente o nosso próprio nojo, mesmo que ele esteja do lado de lá e a gente do lado de cá apenas vendo e não sentindo de fato. E por mais que haja uma discussão literal do tema principal, o que é uma leve escorregada aí esse lance do texto muito expositivo, ainda assim outras camadas de discussão são sugeridas e capta aí essas camadas quem quiser. O que eu mais curti é como aquilo me parece todas as fases de uma abstinência, seja daquele que quer se livrar das drogas ou de qualquer outro vício. No caso do nosso personagem principal, é o cigarro, né? Por mais que esteja muito, muito latente o lance do cigarro ali no texto. Mas primeiro vem a força, né? Durante a abstinência, primeiro vem a força e a idealização do que você quer, aquilo que você quer conquistar, o que também traz um pouco de soberba, como quem diz, eu consigo na hora que eu quiser. Depois vem o fundo do poço, quando nos encontramos ali com a nossa fraqueza mais íntima e finalmente os momentos de alta, quando achamos que podemos, que somos fortes. E até que a gente passa a agir. Às vezes, esse agir, em alguns casos, é literalmente aceitar o status atual. Mas outras vezes, esse agir é ir de novo ao fundo do poço, se encontrar mais uma vez com o seu pior e, finalmente, enterrar aquele trauma ou aquele você de outro tempo, aquele você de outra vez, de uma vez por todas. A frase final do filme é especial, eu não vou dizer qual é, mas sozinha ela é capaz de condensar tudo o que foi vivido por muitos que tentaram mudar, né, que tentaram ser Marte, que tentaram algo diferente na vida. O lance da mensagem do mensageiro é um reflexo muito importante em como o filme conduz essa outra camada de interpretação, que é o lance da abstinência ali, como se fosse uma alegoria o tempo inteiro de como se livrar de um caos mental durante a abstinência. E aqui vai um parênteses gigante, saindo um pouco da crítica, mas ainda um pouco dentro. Durante o curso de História, eu fiz um trabalho no cemitério São João Batista, que é um dos mais antigos aqui de Fortaleza. E nele eu estudei como, mesmo depois de mortos, né, as pessoas ainda assim querem esbanjar as suas riquezas. Seja na lápide, seja no que coloca nessa lápide, seja inclusive na localização do túmulo, geograficamente falando, dentro do cemitério. Acredite, ricos de antigamente, mesmo depois de mortos, continuavam próximos aos ricos. Eles sempre estavam meio que na mesma região do cemitério, quase como vizinhos de túmulo ali. Bem como operários que morriam juntos por conta de algum erro na fábrica, eram também enterrados juntos. E aí, de vez em quando, um Marte, outro cara que fazia algo bem diferente, era posicionado ou posicionada em meio a toda essa confusão de um cemitério. O que quero dizer pegando a frase inicial lá do filme, né? Por incrível que pareça, mesmo depois de terem caído para algo que ninguém consegue fugir, no caso, a morte, ainda assim, a pessoa quer se mostrar que teve uma vida acima, como se isso fizesse alguma diferença depois de ir para debaixo da terra. Enfim, fim do parênteses, mas é só para ilustrar um pouco como eu gosto de debater o tema que esse filme debate. O poço é muito denso, mas não é nem um pouco complexo. A complexidade somos nós quem sugerimos, quem fazemos, e por isso é um filme que precisa ser essencialmente comentado para crescer. É quase como um bolo que tem que ser colocado no forno. A estreia do diretor, ele me surpreendeu demais, principalmente ao fugir da simples discussão das diferenças de classe. E quando eu falo simples, não é pelo fato de ela ser intrinsecamente simples, é pelo fato de que essa discussão já foi amplamente realizada, principalmente no cinema. Mas enfim, o filme cresce em visão e em possibilidade de quando ele sai dessa discussão e apresenta outras camadas, principalmente psicológicas. É um belíssimo filme que vai figurar aí na lista dos melhores filmes desse ano de 2020, com toda certeza absoluta. Ainda mais um ano que já estreia mostrando como as desigualdades sociais, como os que estão em cima, podem de vez em quando se igualar aos que estão
embaixo. É só ter uma crise, é só ter um grande problema que praticamente todo mundo vai ter que viver sobre o mesmo guarda-chuva, sobre o mesmo teto. Ou seja, se os de cima colaborassem, quem sabe, no longo prazo, todo mundo estaria de boa. E não estou falando de comunismo, estou falando de altruísmo. É completamente diferente.